Olá, meu irmão, minha irmã, 3 de janeiro, terça-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e você que pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixa sempre o seu joinha, o seu like, isso alavanca o vídeo dentro da nossa plataforma. Vamos ao Evangelho de hoje. A igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34, e diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou o testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, este é o Filho de Deus. E São João Batista vai então apresentar o Filho de Deus, e por que Filho? O Filho como Cordeiro de Deus. Mas só é Cordeiro de Deus porque Filho de Deus. Jesus não é apenas, meus irmãos, um homem de muita boa vontade, um homem muito iluminado, um homem muito evoluído. Iluminado, evoluído, a história produziu alguns, de vez em quando aparece por aí. Jesus é o Filho de Deus, um de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pessoa divina, o Filho, se encarnou, nasceu no meio de nós, se fez homem verdadeiramente, mas ele é Deus, o Filho de Deus. Mas veja, João Batista está nos ensinando aqui o que esse Filho de Deus, tão poderoso ele é, tão esperado, ele veio ser o quê? Ele veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No tempo de Jesus, no templo, o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no Santo dos Santos e, em nome do povo, sacrificava um cordeirinho que nem abre a boca. E naquele sangue, naquela morte, pedia perdão a Deus pelos pecados do povo e de si mesmo, né? Em nome do povo e de si mesmo. E depois pegava o sangue do bichinho lá e ia borrifando sobre quem estivesse ali, né? Na cortina lá do Santo dos Santos e também sobre o povo, a expiação dos pecados. Então Jesus vem e agora ele é o Cordeiro de Deus. Na sua humanidade, do seu corpo santíssimo, pregado na cruz, que o pecado do mundo é retirado. Não numa ovelhinha, não num cordeirinho, mas no próprio Filho de Deus, que assume essa nossa condição humana. Por que ele sacrificava o cordeirinho? Porque não podiam sacrificar a si mesmo. Senhor, está aqui o nosso sacrifício, você vê quem tinha que morrer é a gente, né? Mas já que não podemos, a gente oferece um animal bonito, gordo, né? Para expiar os pecados. Mas isso não expia os pecados, é um gesto de boa vontade. O que expia os pecados é um homem verdadeiramente ligado a Deus e Deus ligado verdadeiramente ao homem, né? O homem mais santo do mundo não salva o mundo derramando seu sangue, não. Mas Jesus é diferente. Ele é um Cordeiro diferente, porque ele é Deus. Então, nesse Evangelho, João Batista vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus, este é o Filho de Deus. E por que Cordeiro que tira pecado? Porque Filho, no qual somos filhos adotivos, inseridos nele pelo batismo, ele também faz algo que só Deus pode fazer. Diz lá então: Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e permanecer, que João teve essa experiência com Jesus quando batizou Jesus nas águas do Jordão. Este é quem batiza com o Espírito Santo. Portanto, Jesus é Cordeiro, é Filho, e a gente poderia dizer, ele é batizador. Ele expia os nossos pecados porque é Filho de Deus. Filho de Deus que escolheu não exercer poder, riqueza, glamour, fama, opressão, castigo, vingança. Filho de Deus escolheu ser Cordeiro de Deus, escolheu ser vítima em nosso favor. Mas aí ele faz algo maravilhoso. Ele batiza com o Espírito Santo. João dizia: Eu batizo com água. Ou seja, eu afogo vocês ali um instantezinho, eu lavo vocês com água. Ele afoga e lava com o Espírito Santo. E nós que fomos batizados, então, nós que somos cristãos, nós que nos unimos a Jesus pelo sacramento do batismo,
somos lavados por Ele no batismo e na confissão, nos unimos a Ele, não é? O recebemos como Cordeiro de Deus no sacramento da Eucaristia, nós somos convidados também a pensar isso. Nós somos filhos de Deus, e se filhos, nós somos um Cordeiro de Deus, nós somos cordeirinhos. Nós sabemos doar a nossa vida, sacrificar a nossa vida pelas pessoas, pela igreja, pelo reino. A nossa vida é instrumento de expiação do mal, da dor, da pobreza, do pecado. A nossa vida redime vidas. Porque veja, Jesus fez tudo isso. Mas agora a igreja, o corpo místico de Cristo, somos nós, você e eu. Portanto, crer em Jesus, se unir a Jesus, é dispor a vida a ter uma vida como a que Jesus teve. Ele foi filho, mas quis ser cordeiro, quis ser redentor. Deus confiou muito a você e a mim também, não é? Nós somos filhos de Deus. Às vezes você não fala, eu não mereço passar por isso, eu não mereço sofrer, eu sou filho de Deus. Amém, você é filho de Deus. Então Deus concedeu a você, concedeu a mim, coisas que às vezes a gente nos fazem erguer a cabeça. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Mas se filhos de Deus, por causa de Jesus, a gente dispõe a nossa vida a que a nossa vida seja Cordeiro de Deus, a nossa vida faz bem para quem? A nossa vida redime quem? A nossa vida levanta alguém do chão? A nossa vida purifica alguém? A nossa vida consola alguma tristeza? Dignifica alguma miséria? Se somos cristãos, se recebemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estamos dispostos a sermos também um Cordeirinho de Deus? É de se pensar hoje, né? Mas, sobretudo, também nos abrirmos a esse batismo no Espírito Santo. Então, que bom que cremos que Ele é o Filho de Deus, mas esse crer que Ele é Filho de Deus precisa dispor a minha vida a que a minha vida também seja imolada. Ele me redimiu, amém. Eu preciso doar a minha vida para redimir também com Ele. E tudo isso com a força e a graça do batismo no Espírito Santo, que nos santifica, que nos capacita, que nos potencializa para a missão da nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Batista apresenta o seu testemunho, dizendo que não é ele o Messias, mas, pelo contrário, Jesus Cristo. João Batista aponta para Jesus. E ao apontar para Jesus, João Batista utiliza-se do exemplo do Cordeiro, porque afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que acontecia no Antigo Testamento com os cordeiros? Eles eram oferecidos, em diversas circunstâncias, no templo em sacrifício. Estes sacrifícios, muitos deles, eram para o perdão dos pecados daquele que ofertava o cordeiro. E um cordeiro, ele ia para o sacrifício de uma forma tranquila, manso, sem espernear ou fazer grande alarde. Assim é o cordeiro que era oferecido no Antigo Testamento. João Batista, quando diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele utiliza deste exemplo, fazendo uma comparação, mostrando, portanto, que Jesus é este Cordeiro que vem para se oferecer no nosso lugar por aquilo que nós merecíamos pelo pecado. Ele então assume sobre seus ombros a cruz do nosso pecado, se oferece no alto da cruz como um cordeiro para nos salvar. Esta imagem do cordeiro, ela é muito importante na compreensão da missão de Jesus, que é esta missão de puro amor, de amor pela sua salvação, de amor pela nossa salvação. E depois, João Batista continua o seu testemunho dizendo que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Quando nós dizemos Jesus, Cristo, a palavra Cristo significa o ungido, e a unção do Cristo Jesus, ela é feita pela ação do Espírito Santo. Sabemos bem que aqui está a relação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tanto amam um ao outro e estão em comunhão no único Deus,
que transbordam a humanidade, o Filho, que por amor veio para nos salvar, e o Espírito Santo, que ungiu o Filho, e assim juntos a Trindade Santíssima nos leva novamente à união com Deus que havíamos perdido no pecado. Nós hoje somos chamados de cristãos. Cristão é seguidor de Cristo, seguidor do ungido. Nós também fomos ungidos e por isso somos guiados pelo Espírito Santo. Este mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus no dia de seu batismo, realizado por João Batista, é este Espírito Santo que anima a nossa vida e nos faz continuar adiante. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos o testemunho de São João Batista a respeito do Cristo, com aquela frase que nós estamos acostumados a ouvir em todas as missas: eis o Cordeiro de Deus. João Batista já sabia desde o início quem era Jesus. Isso fica muito claro no Evangelho de São João. Ou seja, o final do Evangelho nos diz que aquele que me enviou, ou seja, o próprio Deus, me revelou. Então, João Batista sabia desde o início que Jesus era o Filho de Deus e que com o batismo o Cristo se manifestaria para o povo de Israel. Veja, eu sei perfeitamente que alguns estudiosos modernos rejeitam esta tese, exatamente porque parece nos outros evangelhos sinóticos que São João Batista vacila, né? Porque manda seus discípulos lá para perguntar se Jesus é de fato o Messias, como se João Batista não soubesse a resposta. No entanto, a tradição da igreja interpreta este evangelho da seguinte maneira: João Batista sabia perfeitamente quem era Jesus. Ele manda os discípulos para que os discípulos comecem a encontrar no Cristo o Messias que devia vir. Então, para que João Batista diminua e o Cristo cresça, e assim os discípulos passem de João Batista para o Cristo. E essa é a razão de ser da coisa. Seja como for, o fato é que a igreja, desde sempre, interpreta o batismo de Jesus como sendo uma manifestação. É exatamente por causa deste evangelho que nós proclamamos hoje. Pelo batismo de João, o Cristo se manifestou, né? E assim, aqui, este evangelho adquire todo o sentido nesta época do tempo litúrgico em que nós preparamos a Epifania do Senhor, ou seja, a sua manifestação. São as três grandes manifestações que se celebram na Epifania. A manifestação através da estrela para os magos, a manifestação através do batismo de João Batista e a manifestação através das bodas de Caná, transformação de água em vinho. Seja como for, precisamos, meus irmãos, aqui entender: o Cristo é luz que nos ilumina e vem para se manifestar. Neste contexto, celebra-se hoje também uma memória facultativa, que é a do Santíssimo Nome de Jesus. Que esse nome seja manifestado, seja exaltado, que no nome de Jesus a glória de Deus se manifeste. Eis aí, nós não podemos cansar de ter esse nome nos lábios e de manifestar a sua graça, a sua verdade, a nossa gratidão e o nosso amor pelo Cristo. Esse nome deve estar sempre no nosso coração e, frequentemente, nos nossos lábios. Pois bem, para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. Então, vamos ser bem práticos aqui. Como é que a gente pode fazer com que o Cristo se manifeste e seja glorificado para as pessoas? Veja, na prática, as coisas acontecem assim. Quando nós damos o nosso testemunho da grandeza de Deus, de tudo que o Cristo fez por nós, quando nós transmitimos às pessoas, né, a nossa fé, ali as pessoas começam interiormente a receber o Cristo, a receber, né,
a verdade que é esta luz interior, então é evidente, essa luz começa, sim, a brilhar. E ali nós precisamos dar glória a essa manifestação da glória de Deus dentro de nós. Então, veja, vamos neste dia de hoje, invocando o santo nome de Jesus, pedir a Ele que aumente a nossa fé. E pedindo que aumente a nossa fé, Ele também nos dê a graça e a capacidade de manifestarmos essa fé e transmitirmos aos outros, para que todos, absolutamente todos, se dobrem e que diante do nome de Jesus, o céu, a terra e os abismos se dobrem para a glória de Deus. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.